conversa de hoje vai ser sobre regularização de imóveis urbanos. Então, quando a gente fala, né, de imóvel irregular, existem vários cenários que podem ir desde uma alteração de área, uma diferenciação de área, até um imóvel que não tem nenhuma documentação, não tem a matrícula, né? Então a gente começa, eu acho, conversando em relação a esses imóveis que não têm matrícula. O que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel, ele é o registro de nascimento do imóvel. Ali consta tudo relacionado ao imóvel, desde a área, né, os vizinhos, os confrontantes, né, os proprietários, aqueles antigos e os atuais, e qualquer alteração também em relação aos proprietários, se casaram, se divorciaram, se faleceram, tudo tem que constar nessa matrícula, né? Sim, A forma como adquiriu o imóvel, isso. né? Se for Comprou, inventário, se foi uma compra e venda, assim. foi uma doação. É praticamente um raio-x do imóvel. Tudo Sim, consta ali, né? sim, Tudo vai tendo o que chamam de averbações, né? sim. Na matrícula. O valor também, né? O valor pelo qual ele foi adquirido, se foi uma compra e venda, né? Se não foi uma doação, não foi uma permuta, né? Ali, em relação às obras também, todas as obras que forem feitas no imóvel têm que ser averbadas, Sim, isso né? até falar, às vezes a pessoa acha que a matrícula fala mais sobre o terreno, né? Ou pela área que tu tens ali, né? E na matrícula tem que constar, inclusive, a construção, né? A área construída em cima daquele terreno. Então, ela não é só o terreno, né? Não é só os limites do terreno ali. Em tese, teria que ter também essa questão de constar ali, ó, tem uma construção de tantos por tantos, né? Que corresponde a tantos por Sim. cento do terreno e tal. E aí, muitas vezes, é que tem essas irregularidades, né? Às vezes a pessoa faz uma ampliação da casa e ela não está registrada, faz um segundo piso na casa e isso não vai para registro na matrícula. E é uma série de Aí questões ali não que tem bate o que está na matrícula com o que está efetivamente com a realidade, né? Então, isso tudo tem que ser feito registrado na matrícula, né? Se faz isso via prefeitura, né? Tem que ter uma autorização na prefeitura para esse tipo de registro de ampliação da casa. E aí, autorizado, isso depois vai registrado na matrícula. Porque até nesse aspecto é interessante, né? As pessoas confundem às vezes porque tem a matrícula na prefeitura, a prefeitura tem uma matrícula que é do cadastro deles, né? Que eles chamam, e a matrícula do imóvel em si. Então, às vezes as pessoas confundem isso aí, e às vezes acontece muito da pessoa, até porque ela, para poder ter a aprovação, registrar isso na prefeitura e não registrar na matrícula, né? E às vezes fica essa questão de. Porque tudo que acontece no imóvel tem que constar na matrícula. A matrícula é a história do imóvel, tem que constar tudo ali. E essas construções e também demolições que alteram a estrutura do imóvel, principalmente. Porque tu faz um aumento, às vezes a pessoa acha, não, mas eu posso aumentar. Não, aquilo ali tudo tem que ser regularizado. Senão, até depois, na hora da venda, vai realmente É um problema. dar problema. E isso que a gente está falando aqui de residência, tipo assim, uma pessoa. Sim, Mas se tu vai para um condomínio, vai para um prédio imagino só. comercial, e aí tem que ter PPCI, uma série de outras coisas. Isso tem que estar bem, realmente. Aí, nesses casos, mais ainda tem que estar essas coisas bem definidas, né? Para saber o que cada parte lá da construção representa e para também ter uma correspondente no PPCI, né? E por incrível que pareça, existe, como tu falou, prédios até relativamente grandes que não estão regularizados. Então, às vezes, tu vai ver, tá a matrícula ali, é um terreno e tem um prédio ali Porque o no. que acontece? A pessoa compra um imóvel, geralmente faz o contrato, né? Na maioria dos casos faz o contrato, aí vai no tabelionato, faz a escritura de compra e venda, e às vezes até tem a matrícula, mas ele não registrou aquilo ali, então a matrícula está no nome do antigo
proprietário ou nem daquele antigo que vendeu para ele de um outro, nem do vendedor de um outro ainda. Ele tem, né? Até tem situações, não, mas eu tenho. Aí, pá, às vezes teve inventário, a pessoa já. Então aquilo ali gera um. E aí a pessoa não se dá conta que aquilo ali, na realidade, ela tem o imóvel, mas ela não é proprietária, porque a lei ela só dá propriedade àquele que registra o imóvel. Então, na realidade, quem é o proprietário é aquele que consta lá da matrícula. Mesmo que É, já tenha feito uma promessa de compra e Sim, venda, se sim. não tem a... o pessoal faz muita confusão nisso, né? Porque se escuta isso, pelo menos a gente no escritório escuta seguido assim, mas eu tenho escritura. Tá, Você acha tem que... escritura, mas tu tem a matrícula? E já teve casos de pessoas assim que nem eram, constavam como proprietário na matrícula, venderam a casa através de um, venderam o imóvel através de um, Contrato. não, cara, de uma escritura pública. Você vai ver lá, tem escritura pública. O tabelionato também se passou, porque deveria ter Não conferido, né? tomou, né? E, e a pessoa diz, eu sou o dono. E aí tu vai ver, não, não é, porque na matrícula não é. E a pessoa que te vendeu também não é o proprietário lá na matrícula. Talvez até na cadeia, se tu for ver na cadeia fática, digamos assim, talvez tenha Esteja. se passado um pro outro. Mas tu não vai conseguir, com a mesma escritura pública, registrar isso se não tiver, se o proprietário lá que consta é aquele que te vendeu o imóvel. Então tem tudo isso, né? Que às vezes a pessoa não se dá conta. E é bem isso. É uma sequência burocrática que se tem, que é quando você vai vender, principalmente quando é parcelado, porque quando você é à vista, tu já faz a escritura, às vezes, direto, né? No ato. Mas quando faz ele parcelado, tu faz um contrato de compra e venda. Aí, finalizado o contrato, né, pago tudo certinho, faz a escritura pública de compra e venda. Aí, com a escritura, tu registra isso na matrícula. Esses são os passos que a pessoa tem que seguir. Né? Então, e às vezes a pessoa não acha que tem a escritura, aquilo já vai valer. Eu tenho a escritura da casa, tá? Tenho a escritura, mas não está registrado. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Assim. A gente, inclusive, já falou um pouco sobre isso no outro programa, né? Que a gente tratou de compra e venda. Mas é importante que a pessoa assimile isso, assim, que quando vai fazer essas regularizações para ver se está o imóvel regularizado, ver toda essa questão das cadeias. E aí, só por curiosidade, para a gente falar, geralmente a gente chama de registro essas transferências, transmissões de propriedade. E de averbações, algumas modificações, às vezes, da pessoa. Por exemplo, casou, né? Casou no regime de comunhão de bens. Vai lá averbado que ela casou agora. Que é proprietário, mas Na casou. matrícula, É, vão abrindo as averbações, né? se divorciou. Vai lá averbado que se divorciou. Né? Isso tudo tem que constar na matrícula. São regularizações pequenas que tu, às vezes, as pessoas não dão bola, mas que tem que constar na matrícula. Para não dar problema depois futuro, né? Para saber quem pode assinar, porque daqui a pouco tu te divorciou, aquele imóvel ficou contigo, não tá lá averbado, tu te divorciou, e aí para vender vão dizer, não, tu precisa que tua esposa assine junto, porque aqui para nós tu tá casado, né? Então tem toda essa questão. E tudo isso altera depois o valor do imóvel no caso de uma futura venda, né? Sim. Porque principalmente aqui no Brasil que poucas pessoas adquirem à vista um imóvel. Geralmente é feito mediante um financiamento, né? E os bancos, eles não aceitam imóveis que não estejam com a documentação ok. 100% regularizado, né? Então, esse aí também. Aí a pessoa, não que ela não vá vender, claro que ela pode vender, mas ela vai vender por um preço bem abaixo do mercado em relação aos outros naquele mesmo patamar e regularizados, né? Sim, porque a pessoa que comprou vai ter o trabalho depois de tentar regularizar ou ver outra forma, que a gente vai tratar mais adiante, mas de ver outra forma de regularizar isso. E aí tem um custo isso, né? Então, realmente, aí influencia no valor. Mas é a primeira coisa que tu procura quando vai comprar. Eu sei que o programa é de compra e venda, mas acaba influenciando aqui no assunto. É tu realmente olhar a matrícula, tá? Tá, a matrícula, a pessoa que quer te vender é aquela que consta na matrícula, tá tudo certinho lá na matrícula, é isso mesmo, né? Para poder dar esse prosseguimento. Né? Isso aí é tão importante a questão da matrícula e das averbações, né? Que tem, por exemplo, casos de, digamos que a pessoa tem uma propriedade, né?
realmente fática, ela é de fato a proprietária, só que, digamos, dentro de uma área maior. Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, ela faz um contrato, voltando na compra e venda, faz um contrato de compra e venda daquela área, que a pessoa que está comprando sabe que ela tem aquela área dela. E aí, no momento de regularizar, tá, mas é um todo ali, né? Então, o que acontece? Teria que ter sido aberta uma matrícula, desmembramento, tem toda essa questão, né? O Bem, desmembramento, ele é não bem sei se tu vai complexo falar, para fazer, né? porque ele tem que ter É, todo um memorial, tem que ter a parte de engenharia, topografia, enfim. E isso aí acontece muito e dá muito problema, realmente. É muito comum as pessoas, por exemplo, terem, nesse caso de uma área maior, é uma área que era numa família, né? E assim, de fato, as pessoas vão repartindo entre elas, né? uhum. Ah, uma irmã mora ali, ó, o pai diz, ah, essa parte é do fulano, essa parte é do... Aí o fulano vende para E outro, assim vai, e a né? pessoa faz um contrato de compra e venda, e quando for ver, a pessoa que quer regularizar aquilo ali é uma torre de Babel, aquilo ali é difícil, Sim, né? é complicado de tu Então, fazer a é, regularização, né? E no caso de área também, de alteração de área também, porque tu acha, a pessoa aqui, daqui, aqui é meu. Aí sim. tu vai olhar, não é bem assim, né? Então, aí, às vezes tem a necessidade de fazer uma retificação de E área. antigamente, não muito antigamente, mas acontecia muito nos imóveis urbanos de ter uma diferença até considerável de metragem. Sim. Então, na matrícula, digamos que dizia que era 20 metros de frente, e na prática a pessoa tinha 17 ou 24. Hoje já não acontece tanto, porque hoje tem essas medições, eu não sei o termo, mas É, que é pô, Tem GPS. os É adquiridos o mais agora, efetivo. né? que é preciso, não tem, né? Mas tem muitos imóveis que tem, na prática, a pessoa compra ali achando que tem, comprando valor X, mas não, que o que vale mesmo na matrícula é E o que parece também, assim, antigamente era, o juiz mandou registrar, registra. o registro. Tipo, não vão Sim, contestar. Hoje em dia, tu já vê que os cartórios já contestam. Eles impugnam, inclusive, a ordem judicial. Diz, registra aí de tanto, tanto, não. Aqui tem um problema, é, porque, né, não tem essa área ou não tem esse tamanho, ou tá confrontando, e eles impugnam, né? tem Coisa tudo, que não se via tanto antes. Então, acabava tendo isso aí, assim, tipo, eu tenho... é um terreno que se tu for medir tem 40 metros e eu tenho 25 e tu tem 25. Não cabe dentro dos 40, mas lá tá registrado que... cara, isso, E aí, por isso essa questão de... É que nem a confusão entre o que é uma matrícula e o que sim. é uma escritura de compra e venda, né? Porque, como o Fabrício mesmo falou, né? As pessoas têm assim, o imaginário, vamos dizer assim, do brasileiro é que a escritura pública tem essa questão, né, eu tenho escritura, tu tem escritura do imóvel. Só que aquilo que a gente já falou até num outro programa, a gente chegou a tocar nesse tema, que a escritura, por óbvio, ali tem as condições, tem tudo, através de um tabelião que formaliza aquele negócio, mas o direito real que ela vai ter daquela propriedade, a propriedade, ela só é caracterizada no momento do registro no cartório de registro de imóveis. Tanto que geralmente os cartórios tinham aquelas pastinhas que eles davam, né, que a pessoa achava que era uma praxe. Quem registra, quem não registra não é dono. E de fato, não é proprietário, na verdade, né? Porque a propriedade ela se caracteriza, se configura com o registro, como tu falou, na matrícula. Ali que ela vai ter a propriedade do imóvel. A escritura por si só não dá propriedade para ela. A escritura a escritura de compra e venda é um É um contrato, que é um contrato. contrato público, porque ele é feito ali no tabelionato. Basicamente, ele é um contrato, mesmo contrato que a pessoa faz, que chamava contrato de gaveta, ele é o mesmo contrato de gaveta, só que com fé pública. Sim. Mas não dá Foi propriedade. transcrito, porque na realidade o que eles fazem ali é Muitas vezes é, transcrever, né? E Sim, dizer que ali a vontade das partes é aquela mesma, né? Ou, na é. verdade, o tabelião dá essa fé pública nesse sentido, de, realmente a vontade das partes é vender, não houve coação, né? Então, que são coisas que poderiam invalidar essa venda. Então, é importante isso, né? Por isso, até para deixar bem claro isso, né? A gente faz aquele contrato em tese particular de compra e venda, né? Se faz ele particular, que é um instrumento particular, uma folha, tu digita ali como é que vai ser o contrato, as cláusulas ali, a forma como vai se pagar e tal. Depois se vai para
depois de confirmado o contrato, você vai para o tabelionato, né? Fazer a escritura pública, o cartório de notas, né? Se faz essa escritura pública, e aí dessa escritura pública aí tu vai para um cartório de registro de imóveis. Então, né, são essas fases aí que tu tem que passar. Vai no registro de imóveis e aí registra essa escritura pública. E ainda, aí é aquela questão. A escritura pública tem que estar tudo certinho, porque o registro de imóveis ainda pode impugnar essa escritura pública se tiver algum equívoco. E tanto é interessante essa questão da matrícula e da propriedade, que é aquela questão também da ciência perante terceiros, né? Então, o que que acontece? A pessoa faz, vamos dizer, uma promessa de compra e venda, na qual ela se obriga a pagar um valor parcelado para adquirir aquele imóvel. E o que que ocorre? O valor digamos, 3 anos, um prazo mais longo. Essa pessoa, é até recomendável que você faça isso, e é plenamente possível, ela pode pegar esse contrato, as partes de comum acordo, e o contrato particular, e ir a um cartório de imóveis e pedir que seja feito na matrícula, seja registrado aquele contrato de promessa de compra e venda. O que que vai dizer? Não vai dar propriedade daquela pessoa, mas vai na matrícula, perante terceiros, dizer que tem aquele negócio. Aquele negócio ele está sendo feito, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz esse contrato de compra parcelado de forma mais longa, e nesse meio tempo, quem vendeu, por A ou por B, tem alguma dívida, enfim, seja qual for, fiscal, vamos dar um exemplo de uma dívida fiscal. E ali não paga, e a parte credora, a União, vamos dizer assim, ela entra cobrando aquilo ali, a parte que não paga, e vai vai querer penhorar aquele imóvel. E tendo registro esse contrato, vai chegar ali, o tabelião vai dizer, olha, a pessoa vai ser informada, olha, tem um contrato, uma promessa de compra e venda aí. Então, no caso, o credor já vai dar uma garantia, digamos assim, da pessoa que está comprando, que caso tenha alguma dívida no vendedor nesse meio tempo, ela vai ter, ao menos, vai ter ciência para o credor ali que tem aquele negócio. Né? Isso é interessante, essa questão. Só antes de prosseguir, é interessante só falar que tem essas etapas, mas quando é feito a compra via financiamento, né, não, tipo a caixa, sim. aí tu não pula-se, né, essa questão da escritura pública, porque por lei, né, existe uma previsão de que esse financiamento, quando é feito por uma instituição financeira e tal, bancária, ele serve como escritura pública e dá para já averbar isso, registrar isso na matrícula. Interessante. Eu dei o exemplo do contrato de Mas, gaveta. mas a gente, só para... Mas é interessante isso aí. Quando a gente segue o padrão, que seria pessoa física com pessoa física, não pessoa jurídica, pessoa física, mas não envolvendo financiamento, é nesses termos que a gente falou, mas tem essa regra ali que foge um pouco, que é quando é financiado, quando tu compra ele financiado, tem essa possibilidade de não ser feita escritura pública. Só voltando um pouquinho, eu acho que as pessoas confundem a matrícula ali com acham que é mais importante fazer a escritura, talvez pela formalidade que vai ali os dois, assinam, eu acho que essa, e ali no registro de imóveis não, só vai realmente registrar o que já foi. Eu acho vou só registrar, o que vale é a escritura. É que nem, às vezes, o caso do divórcio, pessoal. O que é? Todo o processo, é a sentença. E, às vezes, a pessoa não vai ali no cartório para fazer a averbação do divórcio. Porque acha, não, mas eu já tenho a sentença. Sim, mas tem que ir lá e averbar aquilo ali na certidão de casamento. Eu acho que a pessoa um pouco confunde pelo rito ali, que tem uma formalidade maior, eu acho. É por aí. Claro que isso... E também porque, desculpa me interromper, também porque ali em caso de pagamento à vista, ali que a pessoa vai e paga ali, então ali é o que vale aqui, né? Eu paguei na frente de um tabelião, registrar... É claro que isso é uma questão de essas questões, a gente virou tudo eletrônico, né? Um pouco papel é mais eletrônico, a tendência, a gente já vê que a tendência é essa, é meio que se automatizar isso, né? Tu faria no tabelionato, claro, isso quando se comunica com órgãos públicos, né? Não, meio interligado, não particular, mas tu faz no tabelionato, já, em tese, já mandaria lá para o registro de imóveis a informação, foi feito o tabelionato. Até um sistema. Já deixasse isso já registrado, isso, porque hoje em dia vai ser, daqui para frente vai ser tudo eletrônico, né? Já se faz isso em processo, né? Os formais de partilha que antes
No inventário, Tinha que tu levar levantar. ele em papel até para fazer o registro, hoje já se encaminha ele Eles são eletrônico direto, interligados os cartórios, né? usa o EPROC, né? Hoje aí eles fazem essa interligação e já fica, claro, não faz o registro automático se a pessoa não tiver a JG, porque tem os custos ali para Os o registro emolumentos. e tal, mas já vai encaminhado, então a pessoa só vai lá no registro para pagar lá as coisas para eles registrarem efetivamente. Mas acredito eu que o caminho vai acabar sendo esse. É cada vez mais, né? Ter essa interligação entre os órgãos e cartórios, né? E em contrapartida a esse progresso, essa evolução toda, a gente tem aqueles imóveis que não tem realmente a matrícula. Não existe a matrícula. Por quê? Porque antigamente eles eram anotados nos aqueles Os livros livros, grandes, as transcrições. transcrições. Então, se o imóvel não tem a matrícula, o interessante é primeiro fazer uma pesquisa para ver se não existe uma transcrição. Porque qual era a regra antes da Lei de Registros de 6.015 essa? Né? Ficava anotado ali, né? Ficava tudo anotado. Então, quando é que era feita a matrícula? Quando, depois dessa lei, como existiam esses imóveis, o que ficou determinado? Que a partir do momento que tivesse alguma anotação, alguma alteração naquele imóvel, então se faria a matrícula dele. Se tiraria da transcrição e seria feita a matrícula. Então, existem imóveis que nunca Até hoje. aconteceu e até hoje está a transcrição. Então, ainda não tenho. Seria interessante, num primeiro momento, fazer essa pesquisa. A rigor, a transcrição É deve anotar. haver no cartório. É muito difícil que não tenha, né? A não ser que... E às vezes e acontece realmente isso de tu ir no registro de imóveis Não e tem. dizer, ó, eu quero uma matrícula atualizada e eles te entregam a transcrição, que é só o que Só o tem que aparece. referente àquele imóvel que tu tá buscando, né? E realmente é isso aí. E às vezes a transcrição nem fala do imóvel como um todo, Não, fala de não. uma parte que foi feito algo e não é não vai nem se referir ao que deveria estar, realmente seria a matrícula, efetivamente. E aí sim, teria que ser feita essa regularização para transformar isso em matrícula. A ideia ela é grande, né? Porque como é um livro grande, né? E diz Sim. transcrição e é uma folha grandona, assim, diferente do tamanho, enfim. Mas Escrita à mão e próprio punho, geralmente, na época do... Hoje isso é aí. transcrito, né? Mas sim, tá bom. Então, aí agora existem outras formas também, né, de regularizar aqui. Aí tendo em vista assim essa questão de todo esse problema que tem das pessoas muitas vezes não entenderem toda essa sistemática burocrática que tem para se regularizar e hoje se imagina que tem mais ou menos 50% dos imóveis no Brasil eles têm problema, né, de regularização. É Foi muita feito, coisa, né? se tu for pensar, é bastante. Bom, Foi feita uma lei, né, para regularizar que eles chamaram de REURB, né? Aí teria esse REURB, que seria uma forma de regularizar esses imóveis que estão irregulares, e também a questão do uso capião, né? Que aí o uso capião tu acaba comprando, e aí acontece, né? Acaba comprando um imóvel, mas ele não está regularizado, as pessoas acabam ficando, a lei estipula, né, um tempo, um prazo ali, tu tem que estar com vontade de ser o dono mesmo, ficar ali com a posse mansa e pacífica, que se chama, né? Sem interrupção e tal. Tem uns requisitos. E aí tu permanece naquele terreno por tempo e depois pode fazer uso campeão. Só que, claro, é um processo. Muitas vezes é moroso. Hoje em dia dá para fazer extrajudicial, mas igual ele tem a morosidade, uma série de documentos que precisa ser entregue, confrontantes que tu tem que perguntar se a citações, pessoa reconhece que aquele terreno ali realmente é teu, né? Se não tá pegando um pedaço que é dele, confrontante, o vizinho. Então tem uma série de coisas assim que acaba demorando, mas é uma forma de regularizar. A outra forma é através desse REURB, que aí o que modifica? Né? O REURB ele tem duas formas, né, que eles chamam de REURB S, que é fins sociais, e o REURB E, que é específico. Geralmente o S é para pessoas que têm baixa renda, né, tipo, né, condições financeiras menores, e o específico é mais para quem já tem uma condição, porque o social, esse S,
né, o REURB-S, tu não pagaria o custo desse rito, né? E diferente da uso capião, que tu faria isso via judiciário ou extrajudicial através do registro de imóveis, o REURB tu faz via prefeitura, tu faz um pedido via prefeitura que, né, claro, vai seguir toda uma sistemática que às vezes até se aproxima, assim, só para o pessoal saber, a gente não esmiuçar tanto, mas é parecido até com o uso capião, tu vai ter que demonstrar lá um memorial descritivo da área, né, quais os confrontantes, se os confrontantes estão de acordo, e uma série de documentos que vão ser pedidos, mas é via prefeitura, e ao final, né, a prefeitura te dá um certificado de regularização do imóvel, né? E aí, com isso, tu vai no registro de imóveis pedir a regularização, a matrícula, efetivamente. Aí, de novo, digamos que na proporção a escritura pública está na mesma fase desse certificado de regularização, Sim, se né? equipara. Porque ela não te dá a propriedade. Nenhum dos dois te dá efetivamente a propriedade. Ela só vai virar propriedade quando for realmente feita a matrícula e registrado no teu nome lá o que tu és o proprietário daquela área lá que foi reconhecida. Então, também dependeria disso. A única distinção, na verdade, desses dois institutos, do Uscapião e do REURB, é essa. Que o REURB tu faz via prefeitura, faz o pedido via prefeitura, e também precisa de advogado. E o Uscapião também, né? Hoje já dá para fazer extrajudicial no registro de imóveis, mas igual, né, tem todo um trâmite, toda uma sequência de coisas, de documentos, e às vezes, pelo que a gente vê até no registro de imóveis, até são mais, como é que eu vou te dizer, mais detalhistas assim com a documentação do que no judiciário, às vezes. Ainda que seja para durar menos, seria interessante imóveis que já mais ou menos estejam encaminhados, com a matrícula certinha, com tudo. É só a questão da propriedade ali que vai ser discutida, né? O tempo de posse é propriedade. Mas E a tem que questão ter. dos custos também, né? Ah, sim, é. Daí tem mais essa questão de custos, né? Então, são coisas que tem que se avaliar e ver qual seria o método mais indicado para esses casos, né? Para tentar regularizar Reforma. esse imóvel, né? E aí, claro, os campeões falam ainda que é o modo originário que eles dizem, né? Ganha ali a propriedade a partir daí, sem essa relação com o proprietário anterior, né? Sim, sim. Diferente da compra e venda normal, que eu, por vontade própria, vendo para alguém, na uso campeão, a pessoa adquire contra a vontade daquele que anteriormente era o proprietário. Então, tem uma série de requisitos ali para ser preenchido. Mas basicamente é isso, sim, essa forma de regularização dos campeões do REURB, né? Mas são procedimentos burocráticos. O interessante é que consiga regularizar isso antes, ou comprar um imóvel sempre, na medida do possível, ele regularizado. Claro que nem sempre é possível, né? Assim, a gente entende isso. Mas é que se tu tem essa possibilidade Vai vai evitar. comprar, né, compra um que esteja regular, né? Agora, claro, o REURB também ele veio nesse sentido assim, as pessoas acabavam invadindo, digamos assim, um terreno que o dono não estava ali cuidando, invadir esse terreno Ninguém sabia nem quem era o vão dono. chegando outras famílias e vão fazendo suas casinhas e aí passando para outro e aquilo vira um problema, né? Tem uma grande exposição de terra com um monte de pessoas que em tese seriam os proprietários, mas estão na posse pelo menos daquela área e não tem como regularizar, porque ninguém sabe. Aí foi feito toda uma sistemática, né? De como regularizar isso e tal. Então, tem essas formas, assim, são para isso, né? Para tentar regularizar. A lei, principalmente do REURB, veio para isso, para tentar regularizar essas situações, assim, que eram difíceis de regularizar, porque pensam, um terreno grande com um monte de pessoas, como é que tu vai separar um por um para ver exatamente o que cada um tem e tal. Então, é complicado, mas tem essa possibilidade.
Gente, eu acho que em relação às construções ali, a gente já falou, né, das obras que tem que ser averbada também, né, que Sim. alteram a estrutura. A questão das áreas também, quando tiver diferença de área, eu tenho também, tem que ser feita uma retificação. Então é interessante as pessoas, né, olharem, ver se realmente o seu imóvel está regular e providenciar a regularização não estando, né? Sim, Porque porque certamente vai dar amanhã ou depois vai dar uma dor de cabeça, né? Em algum momento ela vai precisar ter e aquele na imóvel maioria, regularizado. e na grande maioria dos casos, as pessoas, às vezes, para adquirir um imóvel, levam muito tempo até Sim. adquirir, então, Às vezes é uma vida. Sim, então, juntando o Às vezes a dinheiro para economia o não dá valor para conta, poder comprar, né? E aí, às vezes aí, sim, você se depara com esse tipo de problema de comprou, mas na verdade, não para tem. fins jurídicos, tu nem consta como proprietário, na verdade. Né? Tanto que quando tu falou, confesso a minha ignorância, eu não sabia que era tão alto o número de É. 50%, É, metade dos imóveis tem alguma irregularidade. Não necessariamente. Claro, é uma estimativa nossa. Sim, são, Sim, são sim. Sim, regularidades sim. desde de mínimas, né, digamos Mas assim, tem. até aquelas que Claro, claro, são, tipo, de não ter nada, né, da pessoa tá lá no terreno e não constar nenhuma matrícula daquele Sim, terreno, nem daquele pedaço onde a pessoa tá, nem do todo maior, né, que a gente fala, nem de uma área maior que ele poderia estar aquele pedaço. E aí tu fica nessa, aí só tem uma transcrição que não, de repente nem delimita exatamente a área. o que ocorre geralmente só se descobre essa irregularidade quando vai vender ou sim. quando, no caso, tem um falecimento. Precisa fazer aí um inventário, vai se ver que o imóvel, Sim, né, não tem. geralmente é quando a pessoa descobre, quer vender, não fazer um financiamento, alguma coisa e precisa do imóvel. Não, porque isso aí é uma prática do brasileiro, né? Não tem aquele sistema de prevenção, né? Sim. Mas em relação aos imóveis, seria interessante as pessoas se atentarem. E às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem a prática da prevenção e às vezes não tem o E o dinheiro. dinheiro, muitas Também. Isso vezes, isso aí porque é eu um. também não, muitos desses procedimentos não são baratos, né? Muitas vezes Sim, não são sim, baratos. Então a pessoa acaba optando por não fazer e vai ficando naquela, porque eu exato. consigo vender, e aí outro compra porque também não conhece, né? Porque se tu conhecesse, tu não compraria aquele imóvel naquela situação, porque é aquela história, vai passando de um para outro, de um para outro, o proprietário está lá atrás, tem mais de 100 anos, o proprietário consta a matrícula, a pessoa já faleceu há muito tempo, e aí para te fazer toda essa cadeia sucessória aí, para tentar regularizar, não. E por essas razões, né? Que aí vem o uso capião, que é interessante, mas o uso capião vai ser no próximo. Isso, né? Já está Já programado a está gente fazer programado a um gente próximo fazer. sobre os campeão daí, Mas né? aí, por isso, o uso capião, né? Para as pessoas que estão nessa situação, a gente até recomenda. A gente, de repente, rever aquele programa que a gente fez sobre a compra e venda de imóveis e já se programar para ver o próximo, que é de uso capião, para entender como é que vai ser o Eles sistema. estão interligados. É, Aham. E o uso capião a gente vai ver, ele é muito interessante porque ele resolve, em tese, muitos problemas, né, que de outra forma seriam praticamente impossível de resolver. Mas aí fica para o próximo. é. Por Então isso, tá, eu acho que sobre esse assunto basicamente era isso, né? Não, aqui a Sim, gente não esgota o assunto, é só para a pessoa ter uma noção, aquele que é leigo, né? Que não tem o conhecimento jurídico, poder entender mais ou menos como é que é a sistemática e até se precaver numa negociação. É, claro que na maioria a gente recomenda sempre que seja acompanhado de um advogado, na maioria desses procedimentos, né, para entender bem, né? Porque sim. tem detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença. E a pessoa, sem o conhecimento, às vezes não se apega a isso. Então é importante. Mas é isso. E aí a gente fala de novo, né? Tendo alguma dúvida, querendo fazer um comentário, tendo algum assunto, né? De repente até relacionado a isso, que a gente possa se aprofundar, pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai fazendo os programas sobre esses assuntos. É isso é aí. isso aí.